paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, nesta noite, uma noite festiva, nós estamos na casa do Senhor, em comemoração, lembrando do que Jesus fez por nós. Ele morreu em nosso lugar, nos deu uma eterna salvação. Então é a noite para você se alegrar na presença do Senhor. É noite de alegria, não de tristeza. Só você lembrar o que Jesus fez por você, você tem que se alegrar na presença do Senhor. Nós queremos convidar a igreja a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Eu quero estar lendo o versículo 5, capítulo 3 do Evangelho de João, o versículo 5. É um texto conhecido, é o básico que nós, quando nos convertemos, sempre nós nos reportamos a este capítulo, que tem uma lição profunda para nós. Aqui Jesus fala da grandeza do amor de Deus, mas no versículo 5 diz assim: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse é o diálogo que Jesus está tendo com uma pessoa ilustre. Como essa pessoa era de uma certa influência no meio religioso e também civil, ele vai ter com Jesus à noite, para não ser visto pelas pessoas. E ele começa dizendo verdades, mas com lisonjas. Ele diz: mestre, ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele está dizendo uma verdade que Jesus fazia através da manifestação de Deus na vida dele, mas ele estava querendo agradar. E a resposta de Jesus é uma: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E ele questiona, embora os judeus falassem muito de uma maneira figurada, ele entendia o que Jesus estava falando. Jesus estava falando: quem não nascer de novo não pode ver. E ele questiona: como pode ser isso? Um homem velho voltar o ventre da sua mãe? E Jesus retruca: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Jesus já dá uma linguagem que eles conheciam, porque o Velho Testamento fala tanto de uma palavra como da outra. Em Ezequiel 36:25 diz: derramarei água aí aspergirei água e ficareis purificado de todas as vossas imundícias. Isaías 44:3 diz: derramarei água sobre o sedento e o meu espírito sobre toda a carne. Então era uma linguagem, Jesus já estava falando de maneira figurada, mas algo que eles sabiam. E ele começa a questionar, e Jesus diz: você, sendo príncipe em Israel, não sabe estas coisas? Porque deveria saber, porque a Bíblia no Velho Testamento aponta para a água e aponta para o Espírito. Só que ela aponta com a coisa no futuro. E Jesus está dizendo: se você não nascer no presente da água e do Espírito, você não pode entrar. A Bíblia mostra esse simbolismo. Paulo, no capítulo 5, versículo 26 de Efésios, ele diz: para a santificá-la, purificando-a pela lavagem da água através da palavra. Então ele mostra
E a água que Jesus está dizendo a Nicodemos é a palavra. Na introdução do culto foi lido João 1 diz: no princípio era o verbo, o Logos de Deus. E o Logos, a palavra, era o próprio Deus. Então Deus está trazendo para o campo uma palavra que pode trazer uma regeneração profunda na vida do homem. E ele fala para Nicodemos: é a palavra viva. Quem não nascer da palavra não pode entrar no reino dos céus. A palavra tem o poder de mudar o caráter das pessoas. A palavra tem o poder, João 15, 3 diz que ela limpa as pessoas. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então esta palavra, ela é a água viva que lava o homem, que limpa o homem da sujeira da nossa herança, herdada dos nossos pais Adão e Eva. Então só através da ação poderosa da palavra, o homem se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. E nós temos visto, irmãos, a ação da palavra transformando vidas, mas muitas vezes temos visto também pessoas que têm a palavra e não deixam entrar a palavra no coração. A palavra não é para estar centrada na mente. Paulo diz em Colossenses 3, se não me engano 16, diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Nós temos que deixar a palavra de Deus entrar no nosso coração, para que ela gere uma transformação, uma mudança e nos leve a experimentar a natureza de Cristo. Esse é o propósito da palavra. O salmista dizia: Deus ama a verdade no coração. Não é no intelecto, é no coração. Porque quando você abriga a palavra no coração, ela te livra de pecar contra o Senhor. Por isso que o salmista no Salmo 119 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus tem este poder de nos proteger contra pecar contra o Senhor. E no momento da ceia, sempre quando nós lemos o texto da ceia, fala que nós devemos nos examinar para não incorrer em condenação, porque quando você não abriga a palavra no coração, você não tem nem a presença de Deus para fazer um exame da sua vida, para saber como você está. Quando nós sentamos neste ato, que é um ato aparentemente rotineiro, mas tem um grande valor diante de Deus, porque ele te leva a ser abençoado ou a ser condenado. Porque a palavra diz isso: examine-se, pois o homem a si mesmo. Como você está vivendo com a palavra de Deus? A palavra de Deus é tão poderosa. Salmo 19:7 diz que ela restaura a alma. A alma do homem foi bombardeada pelo pecado. E a palavra restauração é reconstruir algo na sua forma original. Como nós fomos metralhados pela nossa desobediência, o que nos leva a uma alma pura, sadia e íntegra diante de Deus é a palavra. Então a palavra de Deus restaura, a palavra de Deus torna novo o que foi contaminado. A palavra de Deus, lá o escritor aos Hebreus diz que ela é viva e eficaz. Então nós temos que ver, Jesus está dizendo: olha,
quem não nascer da água, quem não nascer da palavra, não pode entrar. E entrar no reino de Deus, ele diz também que é através do Espírito. E o Nicodemos questiona, e aí Jesus rebate e diz: quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Quem nasce do Espírito é como o vento. Ele diz: o vento sopra aonde quer, e você não sabe para onde ele vai. Assim são as pessoas que são guiadas pelo Espírito, que é renascida no seu Espírito. Efésios 2 e 1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Nós sabemos e nós dizemos constantemente que o homem que não tem o Senhor, espiritualmente ele é morto. O nosso espírito, que ele acende a vida em nosso corpo, da mesma forma, se o espírito, a parte espiritual estiver morta, você não tem relação, comunhão e nem intimidade com o Senhor. Por isso que Jesus está dizendo: você precisa nascer do Espírito. O Espírito é aquele toque que Deus nos dá no momento que acende em nosso coração a fé. Quando Paulo diz: pela graça sois salvos por meio da fé, é a fé que abre o espaço para que o Espírito de Deus entre no coração do homem. E a Bíblia diz que a salvação vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, neste momento que Jesus está dizendo, tem que nascer da água e da palavra, do Espírito, é um processo que inicia a nossa vida espiritual com o Senhor. Quando nós ouvimos a palavra, o Verbo encarnado, nós acendemos o coração à fé, e o Espírito de Deus vivifica o nosso espírito, e nós nos tornamos alma vivente espiritual, nós nos tornamos vida espiritual. Aí é o início da nossa caminhada, é o início do nosso desenvolvimento da caminhada cristã. Nascer da água e do Espírito. Quando você vê a caminhada cristã, e aí nós vamos de encontro essa propalada facilidade que eles apresentam para o Evangelho. Paulo, quando ele sai na primeira viagem missionária, a Bíblia diz no capítulo 13 de Atos, que ele desce para a região da Galácia, e ali ele implanta várias igrejas, Listra, Icônio, Tessalônica, e ele volta fortalecendo os crentes na caminhada, como eles deveriam continuar servindo ao Senhor. E uma das palavras do capítulo 14, verso 22, ele diz que para entrar no reino dos céus precisa de muita luta e de muita provação. Isso faz parte da vida cristã. A nossa caminhada com o Senhor, ela nos leva a este outro aspecto. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito, e nós aprendemos a caminhar, a desenvolver a vida cristã através daquilo que nos acontece na caminhada. Muitas pessoas não gostam desse desconforto, mas é necessário para você aprimorar a sua vida diante de Deus. Capítulo 5 de Hebreus, lá no versículo 8, diz que Jesus, sendo Filho de Deus, aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Quando nós temos a palavra de Deus, a verdade de Deus no coração, e nós temos a presença do Espírito de Deus em nós, nós suportamos com
alegria todo tipo de adversidade, porque nós sabemos qual é o propósito de Deus para nós. Ele quer o nosso crescimento. Quando nós nos crescemos, abandonamos as coisas de criança, é através desses princípios que Deus deixa para nós, e nós temos que utilizá-lo até o sofrimento com alegria, porque você sabe que Deus tem um propósito sempre maior do que aquilo que você espera. Deus quer te levar a experimentar coisas grandes com Ele. Então, nasça da água e do Espírito e desenvolva uma vida cristã, mesmo com dores e sofrimento, porque nós temos um avultado galardão em compensação disso. A Bíblia diz que o Espírito de Deus é um Espírito de vida, que Ele está em nós, Ele mora no nosso coração. Capítulo 3, versículo 16 de 1 Coríntios, diz que nós somos o tabernáculo, nós somos a morada do Espírito. Se nós nascemos pela palavra do Verbo encarnado, se nós nascemos pelo Espírito, então deixa o Espírito desenvolver uma vida de excelência em você. E o Espírito precisa trabalhar com a sua permissão. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entro. Nós temos a nossa decisão, nós temos a nossa vontade, que deveria ser igual à vontade de Deus para nós. Mas muitas vezes nós não pensamos como a Bíblia manda, e nós questionamos certas posições, porque a vontade de Deus deveria, em todos os sentidos, dominar a nossa vida, para que você experimente o melhor de Deus. 4:3 de 1 Tessalonicenses diz: esta é a vontade de Deus. Então você está sabendo qual é a vontade de Deus. Ele diz: a vossa santificação. A palavra tem um poder santificador. Lá no capítulo 5, 26 que nós lemos, mostra que ela purifica e ela santifica. Ela nos tira do caminho errado e nos leva a uma posição aonde nós podemos ter um estreito relacionamento com o Senhor e íntima comunhão com Ele. Desfrutar de comunhão com o Senhor, eu preciso estar no reino dos céus. Para entrar no reino dos céus, eu preciso nascer da água e do Espírito. E para desfrutar de íntima comunhão com Deus, eu preciso estar no reino dos céus. Reino dos céus, nós temos que entender, não é o reino do mundo. Nós participamos desse reino da terra, mas Jesus, Ele dá preferência que o reino dos céus seja o primeiro na nossa vida. E quando nós estamos no reino dos céus, nós desfrutamos plenamente do que Jesus tem para nós, o Espírito de vida. Nesse capítulo, além de Jesus falar de entrar no reino dos céus, ele mostra qual é a finalidade que ele veio. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. No 18 diz: quem não crer não é julgado, quem nele crer não é julgado, o que não crer já está julgado. Eu preciso crer nas verdades da Bíblia. A palavra de Deus, a Bíblia é a palavra eterna de Deus. Eu estava falando hoje pela manhã na classe, que eu tenho olhado, as pessoas estão perdendo o temor e reverência à palavra de Deus por desconhecimento. A Bíblia é a verdade eterna. Jesus é o Verbo encarnado.
Então Jesus é a palavra viva de Deus. Se eu perco o temor à palavra, eu estou perdendo o temor ao Senhor Jesus, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, que nos comprou. Por desconhecimento, Jesus disse que a verdade ela tem um poder libertador do homem. Ela tira o homem da ignorância e leva ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo do Senhor. Então, nós precisamos ter um nascimento profundo da palavra de Deus. A palavra de Deus untada pelo Espírito, e você abrigando no coração, nada se tornará impossível para você, porque a verdade de Deus se cumpre. Quando nós perdemos, quando nós relativizamos a palavra, nós perdemos o temor à palavra, e qualquer tipo de obediência, de desobediência, nos leva, irmãos, a abrir flancos para o nosso inimigo. Nós temos uma proteção. Quando você olha o que Jesus diz, nós temos uma proteção inexpugnável. Se você estiver debaixo da obediência da palavra de Deus, nada pode te atingir vindo da parte do inimigo. Mas se você desobedece, se você negligencia a palavra, esse nascimento pela palavra, você está sujeito, e aí muitas vezes as dores são muito fortes. Então nós devemos ter obediência à palavra de Deus. O viver, a restauração espiritual nos leva, irmãos, a andar com o Senhor na dimensão de Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Quando Adão, antes do pecado, ele estava no Éden, Deus o visitava todos os dias. Por quê? Porque Adão tinha o Espírito de Deus que foi assoprado no seu nariz. Estava em obediência ao Senhor. Ele tinha uma relação com Deus do sobrenatural, porque Deus é sobrenatural. A condição foi perdida pelo pecado. Agora, no novo nascimento, nós somos vivificados no nosso espírito para voltar a ter uma relação com Deus no sobrenatural. A dimensão cristã, irmãos, não é para uma vida natural, é para uma vida espiritual, porque nós servimos um Deus que vive nesta dimensão, e nós fomos tirados daqui pela força do poder de Deus e transportados para lá. Viva nesta dimensão. Quando nós estamos na dimensão do sobrenatural, ali o pastor Josué falou que, qual era a expressão que ele usava? Em Cristo não há crise. Não é isso? O céu não está em crise. E o que mais? Deus está no controle. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus, Jesus, Jesus. Eu estava dizendo hoje, você tem que aprender a viver nessa dimensão. O reino dos céus não há crise. E Jesus nos chama para viver nas regiões celestes juntamente com Ele. Ali não tem crise. E por que nós vivemos em crise? Você conversa com muitos crentes que estão em crise. É a dimensão daqui, irmãos. Na dimensão de lá não tem crise. Jesus está lá. A Bíblia diz que Deus nos leva para viver assentado nas regiões celestes. Se essa é uma posição, eu posso estar caminhando aqui, mas a minha mente e o meu coração está lá. Lá você desfruta de paz. Lá você tem alegria e gozo, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é alegria, gozo e paz no Espírito. Se você desfocar,
se você se transportar para lá, você vai ter uma vida diferente dos demais. Nós precisamos entender a posição: vida sobrenatural, vida espiritual. Ali Jesus está, ali você conversa com Ele, ali você tem intimidade com Ele, e ali você tem a presença do Espírito que aquece o nosso coração, que renova a nossa vida. Eu já disse aqui que muitas vezes nós choramos e oramos por um avivamento. Isso é bom, mas historicamente todo tipo de avivamento ele é passageiro. Se você olhar a história da igreja, é cíclico. Ele dá, ele vem, mas ele também por períodos aparece. Mas isso não impede que você tenha um renovo espiritual diário com o Senhor. Paulo diz: ainda que o meu homem se corrompa, o meu interior renova dia após dia. Essa vida com o Espírito, essa vida renovada com o Espírito, te dá capacidade para você enfrentar as adversidades ali fora. Isso nós vamos enfrentar, mas a maneira como eu reajo, na carne ou no Espírito. Então viva a plenitude do Espírito. A Bíblia diz lá em Efésios 3, se não me engano, 18, que Deus quer que você viva plenamente a plenitude do Espírito. No 16, ele diz que o Espírito de Deus entra e atinge o nosso homem interior, lá no nosso espírito e lá na nossa alma. Você é transformado diariamente. Quando nós nascemos do Espírito, é uma morada permanente dele. Então desfrute isso. Nós estamos vivendo um período de grandes dificuldades, aonde Satanás ele tenta aprisionar as pessoas, mas nós temos liberdade em Cristo Jesus. Conhece a verdade te liberta. Quantas pessoas aprisionadas nós temos neste mundo? Qual é a doença que está assolando as vidas neste último tempo? Há uma perspectiva que até o 2030 ou 50, a metade da população vai ser triste, enclausurada, não vai ter expectativa, e já tem muita gente assim, que não sai de casa. Irmãos, Deus criou tudo isso para você. Glória a Deus. Porque quem é que estava no coração do Senhor antes de todas as coisas? A Bíblia diz que era Ele. A Bíblia diz que Ele nos elegeu antes de todas as coisas. Tudo vem depois do primeiro. Nós somos o primeiro no coração de Deus. Ele cria tudo, toda essa beleza para você. E tem gente que não pode nem ver claridade. Satanás está aprisionando, mas nós temos um Deus que quer te livrar. O novo nascimento te leva para frente. Nós temos um Deus que quer se relacionar com você. Como diz o ditado, de boa, né? Quer te dar melhor para você. Vida espiritual. Vida que não se abate diante das dificuldades. É uma vida que atravessa as dificuldades, ela triunfa sobre as dificuldades. É a vida do novo nascimento. Nós precisamos caminhar mais com o Senhor. O novo nascimento é a entrada, mas Deus quer mais de você. Uma proximidade maior, aonde você senta para participar da ceia. Você sente a presença, porque você está conectado com o sentido da ceia. Eu falei hoje pela manhã que muitas pessoas não dão importância à ceia do Senhor. Se faltar, não faz falta, e se por qualquer motivo ele falta, isso aqui é uma aliança, irmãos. Deus tem uma aliança, é a nova aliança no sangue de Jesus. Isso aqui, quando você participa seriamente, ela te traz renovo, te traz cura, te traz renovação, te dá uma disposição para você vencer o próximo mês,
eu estarei aqui presente, porque eu vou vencer na presença do Senhor. Hoje as pessoas não dão importância, fica em casa. Por que você não vê? Não deu vontade. Nós tínhamos, nos velhos tempos, uma semana de oração, a semana que antecedia, oração mesmo. Os cultos não eram de pregação, era de oração, buscando a presença de Deus. E havia naquele tempo muito batismo com o Espírito Santo, porque as pessoas iam aproveitar a oração para buscar a presença de Deus. Nós não estamos esquecendo do Senhor, estamos deixando esse Deus tão bom, que produz em nós uma expectativa de vida de excelência, uma expectativa: nós vamos morar com o Senhor, nós vamos assentar à mesa com o Senhor, e Ele vai nos servir a ceia. E quando nós pensamos nisso, o nosso coração se alegra. Se isso não faz parte da sua meditação e pensamento, passe a pensar. É promessa de Deus que se cumprirá, porque Jesus, Ele diz: não beberei mais até aquele dia onde eu beberei com vocês no reino de meu Pai. Isso alegra, isso renova as nossas forças. Nós passamos por dificuldade, mas nós vamos um dia sentar na grande mesa. Agora eu não sei, pense bem, vocês já pensaram? Alguns bilhões de pessoas sentados numa mesa. Como lá nós não estaremos limitados a espaço e nem a tempo, porque se fosse humano, seria alguns anos para terminar toda a ceia, mas lá na eternidade nós vamos ser servidos. Eu não sei de que maneira, talvez de uma maneira só, meu Senhor, porque Deus está aqui, Deus está ali, Deus está ali, Ele está em todos os corações, e lá na mesa Ele vai estar juntamente com todos nós ao mesmo tempo. Isso é glorioso. Eu não faço ideia de quantos bilhões de pessoas salvas sentarão à mesa do Senhor, mas eu tenho uma coisa, que o céu é grande demais para os salvos. A Bíblia diz que mais de 2.000 quilômetros é a cidade quadrada. Mais de 2.000 quilômetros é a cidade que Deus está preparando para nós. Está na Bíblia, hein? Não estou chutando não. A Bíblia traz tudo. Se você ler na NVI, lá no capítulo 21, versículo 16, você vai ver lá da dimensão nossa. Então prepare, irmãos, renove a sua esperança, renove o seu espírito diariamente na presença do Senhor. Nós servimos um Deus vivo, nós servimos um Deus presente, nós servimos um Deus renovador. A palavra de Deus se renova todos os dias, e a presença do Espírito em nós aquece o nosso coração. Quando nós paramos, o coração ferve, o coração queima, porque a presença do Espírito de Deus enche-se dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Experimente mais de Deus, procure experimentar mais de Deus, mais da sua palavra, mais do seu Espírito, que vale a pena você enfrentar toda a dificuldade por uma coisa muito maior que te aguarda: a presença de Deus eterno. Senhor, nós louvamos a Ti, nós glorificamos o Teu nome, porque Tu és um Deus de bondade infinita, Tu és um Deus grande, um Deus renovador, um Deus que vive no nosso coração, um Deus que renova as nossas forças, um Deus que renova o nosso entendimento, um Deus que renova o nosso amor. Nós Te agradecemos por isso, pela presença do Teu Espírito em nós, por esta vida gloriosa que tem nos dado, Senhor. Abençoe o Teu povo, que cada dia mais nós possamos desfrutar, nós possamos contemplar as Tuas belezas, pelos olhos, Senhor, da fé, divisar as grandezas da bondade que tem preparado para nós, e nos ajude
ajude que cada dia, Senhor, sejamos em Cristo Jesus mais do que vencedores, Pai. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.